assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A jovem Finlay sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finlay não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finlay finalmente viver o seu grande amor. Finlay Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finlay tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finlay acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finlay, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finlay não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finlay disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finlay normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que tá falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco tá todo nessa virada de chave. Finlay passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. E tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que tava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finlay? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck,
pega a bicicleta e vai escondida para o set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finlay, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finlay normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finlay percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finlay precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finlay tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finlay que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finlay para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finlay e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finlay entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finlay normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando 2 pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finlay têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser 2 pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finlay e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finlay. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco, e Finlay se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finlay, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada.
como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. A jovem Finley sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finley não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finley finalmente viver o seu grande amor. Finley Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finley tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finley acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finley, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finley não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finley disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finley normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que está falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco está todo nessa virada de chave. Finley passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que estava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz.
Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finley? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finley, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finley normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finley percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finley precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finley tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finley que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finley para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finley e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finley entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finley normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando 2 pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finley têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser 2 pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finley e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finley. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco e Finley se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade.
Mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finley, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. A jovem Finley sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finley não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finley finalmente viver o seu grande amor. Finley Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finley tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finley acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finley, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finley não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finley disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finley normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que está falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco está todo nessa virada de chave. Finley passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante.
mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que estava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finley? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finley, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finley normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finley percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finley precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finley tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finley que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finley para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finley e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finley entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finley normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando 2 pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finley têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser 2 pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finley e o Huck são a mesma pessoa.
Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finley. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco e Finley se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finley, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. A jovem Finley sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finley não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finley finalmente viver o seu grande amor. Finley Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finley tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finley acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, bum! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finley, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finley não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finley disfarçada.
E o mais doido? Ele também conhece a Finley normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que está falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco está todo nessa virada de chave. Finley passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que estava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finley? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finley, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finley normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finley percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finley precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finley tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finley que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finley para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finley e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finley entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finley normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando 2 pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho.
Ele começa a notar que Huck e Finley têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finley e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finley. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco e Finley se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finley, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. A jovem Finley sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finley não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finley finalmente viver o seu grande amor. Finley Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finley tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finley acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finley, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finley não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas,
ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finlay disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finlay normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que tá falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco tá todo nessa virada de chave. Finlay passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que tava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finlay? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finlay, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finlay normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finlay percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finlay precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finlay tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finlay que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finlay para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finlay e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finlay entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finlay normal.
Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino está dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda está se aproximando de Huck também. E o que acontece quando duas pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finley têm algo em comum, mas não consegue entender o que. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finley e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finley. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco e Finley se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finley, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. A jovem Finley sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finley não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finley finalmente viver o seu grande amor. Finley Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finley tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finley acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finley, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance. Ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finley não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo,
ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finlay disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finlay normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que tá falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco tá todo nessa virada de chave. Finlay passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase a pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que tava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finlay? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finlay, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finlay normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finlay percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finlay precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finlay tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finlay que Jackson começa a conhecer de verdade. Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finlay para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finlay e Jackson conversam sobre sonhos.
Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finlay entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finlay normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando duas pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finlay têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finlay e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finlay. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson. Ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco e Finlay se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finlay, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finlay aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finlay é autêntica e corajosa. A jovem Finlay sempre teve um sonho, o de ser uma grande atriz. Só que ela vivia isolada, no interior, na fazenda da sua família. Um sonho que se tornava, a cada dia, mais distante, diante do dia a dia duro e da rotina rural que ela enfrentava. Um dia, uma oportunidade única surge na cidadezinha próxima à fazenda onde ela morava. Um teste para atores, para participarem de um filme que seria feito em breve. O problema é que o papel era para um ator masculino. Mas mesmo assim, Finlay não quer deixar essa chance passar. Ela, então, se disfarça como homem para fazer o teste. Uma atitude que gerará muitas confusões, mas também será uma nova chance para Finlay finalmente viver o seu grande amor. Finlay Tremaine vive numa fazenda, tipo, bem no interior mesmo, onde tudo gira em torno de vacas, galinhas e lama. O lugar é bonitinho, mas para ela, parece uma prisão. Por quê? Porque Finlay tem um sonho bem maior. Ela quer ser atriz. Sabe aquela vontade louca de subir num palco, brilhar, fazer cenas, cantar, atuar? Então, é isso que ela sente. Só que tem um problema. Ninguém na casa dela leva isso a sério. A mãe até tenta ser neutra, mas o padrasto vive mandando ela colocar os pés no chão. E os meios-irmãos? Nossa, só pegam no pé dela. Acham que ela é doida por sonhar tão alto. Finlay acaba ficando sozinha nessa. Mas aí, BUM! Uma notícia sacode a cidade. Uma equipe de Hollywood vai filmar um filme ali mesmo, na cidadezinha onde ela mora. É tipo um faroeste moderno, com direito a cavalo, figurino, ação e tudo mais. E o ator principal, um gato chamado Jackson Stone, que é tipo o crush de metade do planeta. Finlay, claro, fica doida. Aquilo parece um sinal do universo. Vai, garota, é a sua chance.
ela fica super empolgada e decide tentar um teste, né? Só que aí vem mais um balde de água fria. O padrasto não deixa ela ir. Diz que tem que ajudar na fazenda, que atuar é perda de tempo, blá blá blá. Mas Finlay não desiste fácil. Quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. E é aí que ela começa a bolar um plano maluco. Ela escuta sobre uma audição aberta para o filme. Só que como não pode ir como ela mesma, ela resolve se disfarçar de garoto. Isso mesmo, ela se transforma no Huck, um garoto fictício, com chapéu, cabelo bagunçado, voz mais grossa e tudo. Ela vai escondida, faz o teste como Huck e consegue um papel. Não é protagonista nem nada, mas é figurante. E para ela, isso já é um sonho começando a acontecer. Enquanto isso, na fazenda, ela tem que continuar fingindo que tá tudo normal, como se estivesse só cuidando dos animais. Mas, nas escondidas, ela se arruma como Huck e corre pro set de filmagens. É uma loucura. Tem dia que ela tá dando comida pras galinhas e no minuto seguinte tá vestida de cowboy, atuando no fundo de uma cena. No meio disso tudo, ela começa a conhecer o Jackson Stone. Sim, o astro do filme. Ele é mais legal do que ela imaginava. Nada metido, bem tranquilo, até meio inseguro às vezes. Ele começa a conversar bastante com Huck, sem saber que, na verdade, é a Finlay disfarçada. E o mais doido? Ele também conhece a Finlay normal na cidade, sem fazer ideia de que é a mesma pessoa. Então começa uma confusão gostosa. Ele se conecta com os dois lados dela, sem saber que tá falando com uma pessoa só. Mas voltando, nessa primeira parte da história, o foco tá todo nessa virada de chave. Finlay passa de uma garota presa na rotina da fazenda, sem apoio, para alguém que ousa sonhar, que dá um passo gigante, mesmo que para isso tenha que se esconder atrás de um chapéu e uma voz inventada. Ah, e tem uma cena muito legal onde ela quase é pega. Tipo, ela tá voltando do set, ainda meio vestida como Huck, e os irmãos quase descobrem. Ela precisa pular por uma cerca, se sujar toda e fingir que tava limpando o estábulo. É hilário, mas também dá aquele frio na barriga. No fundo, o que a gente vê aqui é uma garota que só quer ter uma chance. Ela quer mostrar do que é capaz. Só que o mundo ao redor dela insiste em dizer não. Só que sabe qual é o diferencial da Finlay? Ela não aceita o não como resposta. Ela dá um jeitinho, mesmo que meio maluco, mesmo que arriscado. Porque quando o sonho é grande, a coragem tem que ser maior ainda. Todo dia é uma correria. Ela acorda cedinho, faz as tarefas da fazenda, mesmo reclamando por dentro, e assim que ninguém tá olhando, corre pro celeiro, se transforma no Huck, pega a bicicleta e vai escondida pro set de filmagem. Lá, ela entra num mundo totalmente diferente. Câmeras, diretores, figurinos, dublês e, claro, Jackson Stone, que ela tá cada vez mais próxima. E é aí que o negócio começa a esquentar. Jackson gosta de conversar com Huck porque acha ele diferente dos outros. Huck não baba ovo dele como o resto da galera. E por quê? Porque Huck é Finlay, né? Então as conversas são reais, sinceras, cheias de piadas boas. Eles começam a virar amigos de verdade. Mas calma que tem mais. Quando Jackson vê a Finlay normal, ele também se interessa. Imagina o caos. O cara tá se conectando com dois lados da mesma garota, mas não tem a menor ideia que é tudo uma pessoa só. A tensão começa a crescer, porque Finlay percebe que ele tá começando a gostar dela, mas também gosta do Huck. Tipo, que loucura, né? Até ela mesma fica confusa com essa bagunça toda. Enquanto isso, no set, tem uns figurantes e produtores que não confiam muito no Huck. Um deles vive desconfiando, dizendo que já viu esse garoto em outro lugar. Finlay precisa o tempo todo inventar desculpas, mudar a voz, agir diferente. É um estresse disfarçado de aventura. Só que, por incrível que pareça, ela manda muito bem nas cenas. Mesmo sendo figurante, ela chama a atenção. Tem uma sequência de ação em que ela precisa correr com um cavalo e desviar de um barril. E ela faz tudo tão direitinho que até o diretor elogia. Jackson também começa a reparar que Huck leva jeito pra coisa. E isso só deixa ela mais animada e mais enrolada também. Na fazenda, o padrasto tá cada vez mais chato. Ele vive reclamando que Finlay tá sumindo, que tá cansada, que não tá focada nas tarefas. E os meios-irmãos, sempre de olho, tentando descobrir o que ela tá escondendo. Então imagina, ela tá tentando segurar 3 versões dela mesma. A garota da fazenda, o Huck no set e a Finlay que Jackson começa a conhecer de verdade.
Tem uma cena muito boa onde Jackson convida Finley para ensaiar uma cena com ele. Só que ela já estava escalada para aparecer na mesma cena como Huck. Aí ela entra em pânico. E resolve o quê? Fugir pela janela e voltar disfarçada, no maior estilo troca-troca de roupa em tempo recorde. É quase um milagre ela não ser pega ali. Mas essa parte da história não é só confusão, não. Tem uns momentos bem fofos também. Tipo, quando Finley e Jackson conversam sobre sonhos. Ele conta que ser famoso não é tão incrível quanto parece, que sente falta de ter amigos de verdade, que o mundo do cinema pode ser meio vazio. E Finley entende ele como ninguém. Ela mostra que sonhar é bom, mas ser real é melhor ainda. Nessa altura, a gente já tá torcendo muito para ela conseguir manter o segredo. Mas a gente também sabe, não dá para esconder a verdade para sempre, né? Primeiro, Jackson começa a sentir uma conexão bem mais forte com a Finley normal. Eles se tornam amigos de verdade, conversam sobre os seus maiores medos, as coisas que amam, as coisas que detestam. Parece até que o destino tá dizendo: vai lá, Jackson, se apaixona por ela. O problema é que ele ainda tá se aproximando de Huck também. E o que acontece quando duas pessoas começam a se apaixonar pela mesma pessoa, sem saber que é tudo a mesma pessoa? Confusão total. E a situação fica ainda mais tensa quando Jackson começa a perceber que há algo estranho. Ele começa a notar que Huck e Finley têm algo em comum, mas não consegue entender o quê. Ela é tão legal em um momento e depois é totalmente diferente. Mas o que ele não sabe é que tudo isso é porque ela está tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo, sem deixar que ninguém descubra a verdade. É nessa parte que a identidade dela é revelada. Imagine o pânico. Jackson finalmente descobre que a Finley e o Huck são a mesma pessoa. Ele não fica só surpreso, ele fica chateado, porque se sente enganado. Ele começa a pensar que tudo foi uma mentira, que ela estava brincando com ele. Isso dá aquele baque no coração da Finley. E o que ela faz? Fica sem chão. Afinal, ela não queria enganar Jackson, ela só queria viver o seu sonho, né? Mas a dor de ver a decepção no rosto dele é muito difícil para ela. Eles acabam se afastando um pouco, e Finley se sente mal. Ela estava começando a gostar dele de verdade, mas agora tudo parece um grande erro. Mas a história não acaba assim. Finley, depois de um tempo refletindo, percebe que não pode viver com medo de ser quem ela é. Ela tem que assumir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Afinal, não adianta ser algo que não é só para agradar os outros, não é mesmo? Então ela decide ir até Jackson e explicar tudo. Ela diz o quanto foi difícil para ela se disfarçar, como ela tinha medo de ser rejeitada, como a vida dela era muito diferente do que ele imaginava. Ela confessa que ele foi a única pessoa com quem ela realmente se abriu e que tudo o que ela fez foi por amor ao cinema e ao sonho de ser atriz. Jackson ouve, e aos poucos ele começa a entender a situação. Mas claro, isso não resolve tudo de uma vez. A relação deles ainda precisa de um tempo para se curar. Eles precisam se entender melhor, ter mais confiança um no outro. Mas o mais importante, no final dessa parte da história, é que Finley aprendeu algo importante. Não vale a pena viver com mentiras. E por incrível que pareça, a história começa a dar um giro positivo. Jackson finalmente começa a perceber o quanto Finley é autêntica e corajosa. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.